A Ucrânia sofreu novos ataques massivos da Federação Russa, abalando o país. E além disso, Vladimir Zelensky, pessoalmente, denuncia que um desses ataques foi realizado pelo exército russo diretamente contra uma creche. Em Kharkov, em particular, 50 crianças foram evacuadas. A mídia ocidental já está falando sobre isso. Uma verdadeira tragédia, claro que sim. Mas tudo isso levanta muitas perguntas. E é exatamente por isso que estamos aqui, para analisar os fatos de forma detalhada e determinar o que realmente aconteceu, como isso poderia ter sido evitado. E quais as consequências disso globalmente? Fique até o fim, porque as respostas a essas 3 perguntas não só vão te surpreender, mas também vão te dar as principais chaves para entender o conflito ucraniano e, acima de tudo, seu possível desfecho. E te digo mais, vão te abrir outra perspectiva sobre essa guerra. Vamos começar. Um aviso muito importante antes de começarmos. Daqui, eu não apoio nem pretendo normalizar. Aliás, condeno veementemente todo tipo de ataque contra a população civil. E claro, especialmente contra as crianças. As crianças nunca devem sofrer as consequências dos atos dos adultos. E sim, aqui também entram os ataques realizados em território ucraniano. Agora vamos analisar os fatos desse ataque em particular, porque na verdade isso levanta por um lado muitas perguntas e por outro oferece muitas respostas para algumas questões que estavam em aberto há bastante tempo. Agora sim, aos fatos. Ultimamente, os ataques da Federação da Rússia contra o território ucraniano não fazem nada, além de se intensificar. E entre outras coisas, isso tem bastante a ver com o fato de que, na verdade, a própria Ucrânia está intensificando cada vez mais seus ataques contra o território russo. Assim, por exemplo, os últimos alvos foram encontrados em Makhatchkala e em Bataisk, e foram majoritariamente alvos civis. Seja como for, um dos ataques principais e mais denunciados, sem dúvida alguma, na mídia ocidental e, claro, também na mídia ucraniana. Neste momento, está sendo esse suposto ataque da Federação da Rússia contra uma creche, da qual foi necessário evacuar 50 crianças. Ai, uma bola! A mídia ocidental naturalmente repercutiu a notícia. As imagens falam por si mesmas e apareceram nas capas da grande maioria deles. Claro, também nos meios de comunicação ucranianos. Vladimir Zelensky relata diretamente da Suécia um dado muito importante: o ataque de um drone russo a uma creche em Kharkov, após uma noite de ataques massivos. Infelizmente, sabe-se de uma pessoa falecida. Meus pêsames à família. Até agora, 7 pessoas ficaram feridas. Elas estão recebendo atendimento médico. Todas as crianças foram evacuadas e estão em abrigos. Segundo informações preliminares, muitos têm reação aguda ao estresse. Não há e não pode haver nenhuma justificativa para o ataque com drone a uma creche. É evidente que a Rússia está se tornando mais descarada. Esses ataques são um tapa da Rússia na cara de todos que insistem em uma solução pacífica. Bandidos e terroristas só podem ser colocados em seu lugar com força. A postura do regime de Kiev, portanto, fica extremamente clara, cristalina, eu diria. E aqui é preciso destacar vários detalhes importantes da questão que vão nos ajudar a compreender muito melhor o que realmente pode ter acontecido. No contexto geral, temos, aliás, fatos de enorme relevância. Por um lado, há essa possível reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, que não agrada nem ao próprio regime de Kiev, nem aos seus parceiros da União Europeia. Por outro lado, temos o fato de que Melania Trump recentemente tem se preocupado muito com a questão das crianças, fato pelo qual ela até recebeu agradecimentos pessoalmente. Vladimir Putin, ou seja, ele dedicou uma parte importante da conversa com Donald Trump a isso. E o próprio Donald Trump também mencionou isso. Em terceiro lugar, está o fato geográfico. Onde Vladimir Zelensky está neste momento? Ele está em sua turnê pela vovó europeia, porque a reunião nos Estados Unidos com Donald Trump claramente foi um fracasso absoluto. E aqui nós relatamos isso em 2 momentos diferentes, explicando detalhadamente o porquê desses fatos e até onde eles nos levam exatamente.
Lá está, particularmente na Suécia, pedindo mais caças e já tendo de fato assinado um contrato sobre eles. Vamos analisar isso um pouco mais adiante. Mas a mensagem principal da Ucrânia sobre esse fundo, ou esse contexto, como vocês preferirem, é: precisamos ser mais duros com a Federação da Rússia? Ela não entende nada além da força. Ou seja, sem negociações ou paz, a guerra deve continuar. Isso é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental por um lado, e absolutamente contraditório com as próprias palavras dele. O próprio Donald Trump, que recentemente, e na verdade, se não me engano, na própria reunião dele com Zelensky, respondendo aos jornalistas, falou sobre o fato de que esses supostos ataques da Rússia contra alvos civis acabam, na maioria das vezes, tendo soldados como vítimas. Putin, você falou sobre os ataques contínuos dele contra áreas civis na Ucrânia? Zé, você falou artigo de boa-fé. A maioria dos soldados. Os soldados mortos e inacreditável. 5, 7 mil, você acredita? Olha para isso e eu digo que é realmente impressionante. Mas caso ataquem Kiev e alguns lugares, o maior número de soldados humanos foi mostrado. Campo de batalha A. Esta mensagem de Donald Trump, que não parece muito preocupado com os supostos ataques da Rússia, supostamente, repetindo, contra alvos civis. E que, de fato, talvez devêssemos levar com cautela, porque Donald costuma mudar de opinião com frequência. É preciso acrescentar outra mensagem de um opositor ucraniano, o blogueiro e jornalista Anatoly Sari, que, aliás, não é nada suspeito de ser pró-Rússia, isso sim, muito crítico com o regime de Kiev. Estou escrevendo isso aqui porque talvez ajude. Segundo as minhas informações, ontem os dados para a Federação Russa foram transmitidos pelas Forças Armadas da Ucrânia. E esses dados têm a ver com alvos que supostamente estão em Poltava. Estamos falando de alvos estratégicos, mas não há soldados nem equipamentos lá, apenas civis. Ou seja, alguém passou informações incorretas de propósito para a Federação Russa, basicamente para organizar uma provocação. Tudo, portanto, já está organizado para conseguir, como consequência, uma imagem extremamente triste e que, acima de tudo, é direcionada aos Estados Unidos. Isso já aconteceu mais de uma vez e espero que desta vez a Federação da Rússia realmente revise e confirme os dados. Sim, é verdade que Anatoly Sari, em sua publicação muito recente A Todo Esto, de 21 de outubro, fala especificamente sobre isso. Mas quem nos garante que o regime de Kiev não poderia fazer exatamente o mesmo em qualquer outra região? E agora sim, de verdade. Além de todos esses toques e todos esses detalhes, dentro do contexto global do suposto ataque da Federação da Rússia, vamos analisar o ataque em si. Vemos o prédio do suposto jardim de infância, que está praticamente em ruínas. Vladimir Zelensky, lembram? Ele disse que se trata de um ataque de drone? Sim. Muito provavelmente esses são realmente os fatos, porque um míssil da Federação Russa. Este prédio de 2 andares, extremamente pequeno como alvo, teria sido simplesmente destruído, apagado da face da Terra. Mas vamos continuar com a análise das imagens. De um lado aparece o prédio destruído, e do outro, vemos os bombeiros evacuando as crianças. Chama muito a atenção. Uma imagem, especificamente, mostra 3 bombeiros perfeitamente alinhados, carregando 3 crianças, que seria algo como a imagem perfeita para as manchetes da mídia ocidental. E que surpresa quando confirmamos ou verificamos que escreveram sobre esse fato na mídia do Ocidente coletivo. É justamente a imagem mais usada. Vamos, como se tivesse sido especificamente preparada para esse fim. As crianças e o ataque. Se for verdade, é claro, isso me dói e eu enfatizo mais uma vez de forma especial, em primeiro lugar como mãe, porque meu próprio filho tem menos de 1 ano. Primeiro, as crianças das imagens, e claro, graças a Deus, mas aparecem sem nenhum ferimento aparente. Mas acima de tudo, chama muito a atenção a roupa que estão usando. Supõe-se que tiveram que evacuá-los às pressas de dentro daquele jardim de infância
que tinha acabado de ser atacado. E não só não tem vestígios de poeira, nem parece que tenham pisado o que vemos nas imagens, essa destruição feita a prédio. Mas além disso, estão com roupas perfeitamente adequadas para o clima que está fazendo. Ou seja, parece que alguém teve o tempo necessário. Alguém se deu ao trabalho de vesti-los antes de levá-los para a rua, o que em uma situação tão extrema simplesmente não faz sentido. Eles se vestiram em casa? Digo, claro, olha, cuidado porque isso não invalida o ataque nem nos leva a uma conclusão concreta. Mas acho que estou fazendo as perguntas analíticas necessárias para entender a situação. E tem mais uma coisa. Uma analista militar da Federação da Rússia, Yuri Podaliaka, falou recentemente sobre esse assunto, referindo-se aos testemunhos dos próprios cidadãos da cidade de Kharkov, que supostamente teriam chegado até ela em particular. Vou ler. Golpe, ataque. Entende-se ao jardim de infância em Kharkov, ligação ao local. Obrigada aos meus espectadores de Kharkov, que localizaram rapidamente o local da filmagem. Então, o golpe foi na direção oficial, Rua Korcharskaya, número 5. No entanto, não está claro se foi um ataque ou se alguém derrubou algo sobre Kharkov. E isso caiu desdobrado. Mas esse não é o ponto. O ponto é outro. De lá até o jardim de infância mais próximo, são 700, 800 metros, 2 grandes quarteirões. Ou seja, para chamar esse ataque de ataque ao jardim de infância, é preciso ter muita imaginação. E os representantes do regime nazista de Kiev claramente têm essa imaginação. Como escreveu em seu blog a deputada da Verovna Errada da Ucrânia, que é a parlamentar, Mariana Bezugli, não há palavras. Analisamos, portanto, o contexto e os fatos em si. Mas ainda restam as duas partes mais importantes. As chaves de tudo isso que respondem às perguntas sobre o que realmente aconteceu em Kharkov. O que poderia ter acontecido, melhor dizendo. E em segundo lugar, e acima de tudo, quais são as consequências disso em nível global? O que isso nos diz? Vamos por partes. Claro, minha presença física em Donbass, desempenhando aqui meu trabalho como correspondente de guerra e, portanto, meu contato muito próximo e diário com militares da Federação Russa. Não são em vão nem agora. Então conversei com eles para determinar quais são as possíveis teorias sobre o que pode ter acontecido em Kharkov hoje mesmo. E além disso, vamos analisar isso com toda a objetividade do mundo. 100% de objetividade. Existem duas correntes ou duas teorias principais, a saber, que se trataria efetivamente de um ataque realizado pela Federação da Rússia, ou que o ataque em si talvez nem sequer tenha sido um ataque. Mas, acima de tudo, que não tenha nada a ver com a participação russa no mesmo. Dentro de ambos grupos também existem subgrupos, que a partir de agora vamos detalhar. Portanto, consideramos a primeira possibilidade, que se tratasse de um ataque por parte da Federação da Rússia. E aqui se abrem para nós, ao mesmo tempo, 3 opções. Que tenha sido um ataque russo e, além disso, intencional. Que tenha sido um acidente ou que tenha sido um ataque russo. Sim, mas não a um jardim de infância, como o regime de Kiev pretende nos fazer acreditar. No primeiro caso, e tendo conversado muito sobre isso com os militares da Federação da Rússia, é necessário mencionar o fato de que o ataque, segundo o próprio Vladimir Zelensky, foi realizado com o uso de um drone, Gerent. Trata-se de um ataque a um prédio, vimos isso nas fotos, muito pequeno e que está, além disso, em uma cidade muito densamente povoada e, portanto, muito densamente construída. Ou seja, é um alvo pequeno e, portanto, bastante difícil de acertar para um drone com essas características. Os alvos ideais para os Gerent me dizem, repito, os próprios militares, que deveriam ser um pouco maiores e, se possível, também estarem um pouco mais isolados. E a isso, é claro, devemos acrescentar a pergunta lógica. O que exatamente a Federação Russa ganha atacando um alvo civil? Além disso, um alvo civil envolvendo crianças, especialmente nesse contexto internacional atual, que considero bastante favorável para a Federação Russa. O segundo caso,
que poderia se tratar de um ataque russo, mas que fosse direcionado inicialmente a outro alvo. Mas devido ao trabalho, seja de guerra eletrônica, ucraniana ou da defesa aérea do mesmo país, o drone desviou-se de sua rota e acidentalmente caiu no jardim de infância em questão. Aqui não há muito o que acrescentar. Acidentes acontecem, infelizmente, ainda mais se tratando de um conflito bélico. O terceiro caso é, aliás, bem mais interessante. E, de certa forma, já mencionamos isso anteriormente quando lemos essas declarações de Yuri Padalka, o analista militar da Federação da Rússia. E é que, segundo afirma a própria população civil de Kharkov, ela diz que não se trata de uma creche e que o prédio atingido deve ser de qualquer outro tipo, já que a creche mais próxima fica a cerca de 700, 800 metros do local do impacto. Ou seja, a Rússia poderia ter atacado, sim, de forma intencional também, mas em vez de realizar seu ataque contra um alvo civil, o que atacou poderia ser um alvo de outras características. A verdade, claro, nós não vamos saber, porque o regime de Kiev, tratando-se desse terceiro caso, claro, jamais vai nos revelar. Revelaria. Mas aí nós enfrentamos os contratempos que já mencionamos no caso número 1. Trata-se de um drone Garand e de um alvo extremamente pequeno para ele, especialmente na hora de fazer um impacto preciso. A segunda possibilidade, ou melhor dizendo, grupo de possibilidades, porque neste caso são duas opções diferentes. Tem a ver com o fato de que não se trataria diretamente de nenhum ataque realizado pela Federação da Rússia, ou seja, que a Rússia nunca teria escolhido esse lugar como alvo. E então, quais são as suposições que se abrem para nós? Por um lado, é que foi atingido sim, mas por um míssil de defesa aérea ucraniano. Isso, na verdade, já aconteceu no ano de 2024, entre muitas outras ocasiões. Mas nesse caso em particular, também envolveu crianças. As imagens foram absolutamente dramáticas, uma verdadeira tragédia. Mas acontece que o que inicialmente o regime de Kiev também classificou como um ataque preciso e calculado por parte da Federação da Rússia, com a intenção de gerar tanto caos e causar tanto dano quanto possível. Depois, isso foi completamente desmentido com as imagens do local dos fatos, onde se via que o que atingiu aquela clínica Amayet, um centro médico infantil, foi, na verdade, um míssil da OTAN, particularmente um míssil de defesa aérea, muito provavelmente Patriot. Por outro lado, poderia, é claro, não se tratar de nenhum tipo de acidente, mas sim de uma encenação realizada e organizada de forma fria e calculista por parte do regime de Kiev, com a intenção, por um lado, de atrair a atenção da mídia mundial, o maior número de pessoas possível, o maior número de líderes internacionais possível, é claro, para a causa ucraniana. E, em segundo lugar, atrair a atenção pessoal de Donald Trump, porque sua última reunião com Volodymyr Zelensky não foi nada bem sucedida para ele. Parece que suas relações com Vladimir Putin estão passando por um momento bastante bom agora. Então, a Ucrânia poderia usar essas imagens e essa montagem para tentar piorar, por um lado, a imagem da Federação Russa no cenário internacional. Em particular, as relações entre Donald Trump e Vladimir Putin. Aqui, além disso, é preciso mencionar especialmente que isso acontece com os mais recentes. Não se sabe se foram ataques ou simplesmente explosões, talvez sabotagens, realizadas no território da União Europeia há apenas alguns dias. Falamos sobre isso de forma muito detalhada na live que fizemos ontem mesmo no canal. Lá estão todos os fatos. Mas enfim, que esses ataques ou explosões em questão aconteceriam na Hungria, lugar onde supostamente Vladimir Putin e Donald Trump iriam se reunir. E agora, isso se soma ainda a esse outro fato bastante desfavorável e que, pelo menos aparenta, poderia estar justamente direcionado a adiar o máximo possível, ou até mesmo, se fosse possível, cancelar a reunião em questão. As conclusões sobre o que pode ter acontecido em Kharkov ficam por conta de vocês,
porque estamos aqui para fazer a análise. E a parte mais importante disso, sem dúvida alguma, são as consequências que isso vai ter em nível internacional, ou, por assim dizer, as conclusões que tiramos desse ataque. E aqui podemos destacar 3 conclusões em particular. Em primeiro lugar, levando em conta o contexto internacional no qual estamos inseridos agora, e também as informações das próprias fontes ucranianas, como, por exemplo, as que citamos no início deste vídeo. Muito provavelmente, e claro, para minha tristeza, isso está longe de ser um caso isolado, mas que, a partir de agora, talvez tenhamos que enfrentar cada vez mais e maiores provocações realizadas pelo regime de Kiev para tentar, de qualquer forma, desviar a atenção da mídia. Por um lado, mudar a agenda dos Estados Unidos, por outro, continuar com a guerra a qualquer custo. E mesmo que vocês tenham determinado que esse ataque não foi uma provocação, o fato é que ainda, com quase total certeza, ainda teremos que enfrentar algumas. Em segundo lugar, a culpa de qualquer tragédia que acontecer a partir de agora no território da Ucrânia. E, na verdade, também das que aconteceram antes de hoje. Na verdade, a culpa não é da Federação Russa, por mais estranho que isso possa parecer, mas sim, por um lado, da própria Ucrânia e, por outro lado, da OTAN. Claro, a União Europeia, muito em particular, porque a única solução para esse problema e a única maneira de parar essas tragédias, sejam elas provocadas ou acidentais, é acabar com a guerra. E a Federação da Rússia, por mais que a mídia ocidental tente vender o contrário, realmente quer fazer isso, mas quer fazer de forma definitiva e final. O que, com a participação da União Europeia e do regime de Kiev nesse conflito, parece absolutamente impossível. Não acreditem em mim, então aí estão as imagens. Eu disse no início deste vídeo que Vladimir Zelensky está agora mesmo na Suécia e ele não está lá, simplesmente para pedir mais dinheirinho e contar o quanto ele é coitadinho e o quanto precisa de ajuda. Mas sim para assinar um contrato sobre a entrega de, atenção, 150 caças suecos JAS Gripen U. Falamos, claro, não de entrega imediata. E foi isso que o primeiro-ministro da Suécia esclareceu, com quem Vladimir Zelensky realmente assinou o contrato em questão, mas sim de uma colaboração de longo prazo, a uma perspectiva de 10, 15 anos, ou seja, por quanto tempo exatamente eles acham que vão continuar prolongando essa guerra e quantas vítimas, danos colaterais ou armações, provocações, vítimas de qualquer tipo. Em resumo, eles vão cair antes de assinarem a paz, que é tão necessária quanto inevitável. Ou seja, a cada dia que passa, sem que o Ocidente, digamos a Ucrânia, assine a paz definitiva com a Federação Russa, que não seja apenas um simples congelamento da linha de frente ou uma trégua temporária. Repito, paz definitiva. É basicamente mais uma ocasião em que o próprio regime de Kiev, portanto a própria Ucrânia e, consequentemente, a própria OTAN, colocam em perigo os cidadãos ucranianos, infelizmente incluindo crianças. Sim, mais uma vez a Ucrânia atacando seu próprio povo. Aqui alguns vão me dizer que, então, a Federação Russa poderia simplesmente sair do território ucraniano e pronto. Mas já sabemos que isso não é tão fácil. E que, se a Rússia sair, continuará sofrendo ataques da OTAN a partir do território ucraniano. Então, essa guerra nunca vai acabar. E se a Ucrânia não se preocupa com suas crianças nem com sua segurança, a Rússia se preocupa. Defende os seus. E sabe que, infelizmente, isso hoje em dia só pode ser alcançado em termos militares. Mas da Ucrânia, eles se recusam a reconhecer isso de jeito nenhum. Recentemente, Nadine Zelensky, após essa reunião fracassada, absolutamente constrangedora para ela com Donald Trump, ela disse que estavam lutando contra um grande país. E por um momento, parecia até que ela estava começando a entender. E contra um grande país como esse que está contra nós, acho que temos que detê-lo. Mas o fato é que as declarações dele hoje mesmo
desmentem essas primeiras. Ela chama tudo isso de desinformação russa. Em particular, o fato de que a Federação Russa está vencendo esta guerra, sendo considerada como uma possibilidade real que a Ucrânia acabe vencendo. Eles dizem que estão vencendo a guerra, mas isso não é verdade. Eles têm perdas, mais de 1 milhão de pessoas, 1.300.000, é isso. E a economia deles está diminuindo. A OTAN, especialmente a União Europeia, segue. Zelensky incentiva essa loucura belicista. Armas e mais armas. Agora estamos falando de aviões suecos. E se pudéssemos dar um exemplo disso? De forma coloquial, para de alguma maneira descrever a situação que está sendo vivida neste exato momento no território ucraniano. É mais ou menos como imaginar pais que moram em uma casa e que se dão bem, que seja a bebida. Ou então, outros tipos de atividades, digamos, um tanto prejudiciais. E costumam fazer isso, fumar dentro de casa? Sim, com as crianças dentro. Pois bem, de tanto fazer isso. E olha que já avisaram inúmeras vezes para não fazerem isso, que podia ser perigoso, que deviam ter juízo. Mas continuavam, teimosos, porque achavam que eram mais espertos do que todo mundo. E claro, podiam lidar perfeitamente com qualquer consequência de fumar tanto enquanto estavam embriagados. A casa pegando fogo. Os pais e as crianças estão dentro. E aqui se sabe perfeitamente que é o fim. O desfecho dessa situação é único e inevitável. Poderíamos até dizer que é tão único quanto inevitável que a casa vai acabar pegando fogo. Os pais, no entanto, por alguma razão que só eles conhecem, mantêm a si mesmos e, portanto, mantêm seus filhos trancados dentro de casa, pensando e realmente acreditando e convencendo os pequenos do mesmo de que vão se salvar, que ainda vão conseguir apagar o fogo da casa. E no fim das contas, toda a família presencia uma tragédia absoluta, com as chamas diretamente caindo sobre eles. Enquanto isso, os pais, meio bêbados e enlouquecidos, não param de repetir que a vitória ainda está por vir. Pois é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo no território ucraniano, no conflito ucraniano em particular. O que o regime de Kiev deveria fazer? E aqui estamos chegando a esse terceiro ponto, que do meu humilde ponto de vista, com o perdão da redundância, é o mais importante. Se realmente valorizassem a vida de seus civis, especialmente de suas crianças, deveriam reconhecer a realidade como ela é, ou seja, que não tem nenhuma opção diante da Federação Russa e agir a partir disso. Ou seja, a única forma de evitar essas tragédias civis é que o regime de Kiev aceite a realidade e, a partir daí, comece a trabalhar para, de fato, alcançar uma paz definitiva, a paz final com a Federação Russa. Enquanto isso, todo o resto será simplesmente prolongar o sofrimento dos seus próprios cidadãos. E a grande questão é se eles serão capazes de fazer isso na Ucrânia e, portanto, na OTAN. Sou Liu Sivaia, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass. Me siga para não perder as últimas novidades, tanto geopolíticas quanto sobre o conflito ucraniano, para que você nunca seja enganado, porque estamos aqui para analisar os fatos da forma mais objetiva possível.